Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção, das atividades referente à semana do dia 13 ao dia 17/7, tá? Que foi tema aí da Reforma Protestante. Aqui eu vou fazer um comentário com vocês, dessas questões, e no arquivo da semana seguinte vai estar disponível para vocês o gabarito, para vocês estarem conferindo direitinho, as suas respostas. Lembrando também que as respostas não precisam estar iguais, às do gabarito, mas com um sentido semelhante. O importante é que vocês escrevam com as palavras de vocês, o entendimento, da pergunta aí. Então vamos lá. Na questão número 1, eu pedi para vocês resumirem os principais motivos que influenciaram o movimento da Reforma Protestante. Então, foram uma série de motivos, que levaram alguns pensadores, inicialmente ali por Martinho Lutero, que foi o primeiro, a ter sucesso, nesse posicionamento, é, a romperem com a Igreja Católica, a proporem uma reforma, a protestarem aí, por uma reforma dentro, da estrutura da Igreja Católica. Quais são esses principais motivos aí? Vamos lá. Insatisfação com da burguesia, porque a Igreja Católica ela condenava o lucro e a principal fonte, de sustento aí, da manutenção da burguesia era exatamente o lucro advindo aí, das transações bancárias e do comércio. Insatisfação dos nobres com a interferência da Igreja Católica em assuntos políticos, em assuntos aí de Estado. Nós tínhamos o despreparo do clero. Então, muitas vezes, as pessoas que se tornavam ali padres, incluíam dentro das fileiras ali do clero católico, não estavam preparadas, não tinham aquela vontade de estar ali, mas via como uma solução, para não serem subordinadas a outros senhores. Tá? Então, nós tínhamos um despreparo do clero, muitas vezes eles não compreendiam, a interpretação da Bíblia, e não conseguia lidar com essas questões espirituais quando uma pessoa, um fiel, procurava, esses padres aí. Nós tínhamos também a mudança de pensamento da época, um pensamento renascentista, muito mais voltado ali para a racionalidade, para o uso da razão. Então, passa-se a questionar muitas das coisas, que eram tidas aí como verdades que a Igreja Católica, difundia. E nós tínhamos também um dos principais motivos, a corrupção moral dentro da Igreja Católica, com a venda de indulgências, a venda do perdão e a venda de artigos sagrados, que é denominada aí a prática de simonia, tá? Como o pedacinho do céu, o pedaço da cruz de Cristo, o espinho da cruz de Cristo. Tá? Então é um absurdo quando membros aí da igreja utilizam dessa boa fé dos seus fiéis para comercializar esses artigos aí que são tidos aí como sagrados, tá? Então esses são os principais motivos. Questão número 2. Qual foi a forma adotada por Martinho Lutero para que os textos sagrados da Bíblia estivessem ao alcance de um maior número de pessoas? Olha, lembrando que a Bíblia era escrita em latim, então nem todo mundo tinha acesso, somente os padres, alguns pouquíssimos nobres é que sabiam o latim, Então as pessoas caberiam a elas acreditar naquilo que os padres, falavam, sem poder questionar, porque elas não conseguiam elas próprias lerem, a Bíblia e ter a sua interpretação para saber se aquilo era verdade ou não. Então, Martinho Lutero ele vai traduzir a Bíblia para uma língua comum, uma língua popular. No caso, o alemão, porque ele era um alemão no lugar onde que ele estava inserido ali. Então, ao traduzir a Bíblia para o alemão, um maior número de pessoas pôde ter acesso àqueles textos sagrados na Bíblia, e a interpretá-los, por conta própria, tá? Questão número 3.
Quais os principais motivos que levaram o rei Henrique VIII da Inglaterra a romper com a Igreja Católica? Bom, o Henrique VIII ele queria se casar novamente, né? E a Igreja Católica ela condena o divórcio. Então esse é um dos motivos, tá? Que levou o Henrique VIII a romper com a Igreja Católica, né? Para poder se casar novamente. Mas também tinha uns motivos mais ocultos, né? Por trás dessa decisão, que era o de tomar as terras, né, e as riquezas da Igreja Católica na Inglaterra, né, para si, dessa forma fortalecendo, né, o seu poder, fortalecendo o Estado aí monárquico inglês, tá? Então, por trás, né, de querer se casar novamente, né, desse rompimento, estava também de tomar para si as riquezas e as posses da Igreja Católica na Inglaterra. E a questão número 4, porque grande parte da burguesia se mostrou interessada nas doutrinas do calvinismo. Bom, a gente viu que faz parte dessa reforma protestante, né, não só o luteranismo, né, iniciado ele por Martinho Lutero, mas também outras igrejas vão surgir dessa reforma protestante. Dentre elas, a doutrina aí do João Calvino, né, o calvinismo. E o calvinismo ele pregava que uma pessoa predestinada à salvação seria aquela pessoa poupadora, né, de dinheiro, que não gastasse dinheiro à reveria, né, com coisas profanas, né, com festas, com bebedeira, com jogos, tá, com prostituição. Então, que não gastasse dinheiro com essas coisas. Então, se a pessoa está poupando dinheiro, ela está evitando gastar dinheiro com coisas que vão desvirtuar ela do caminho. Então, isso já era um sinal de uma pessoa predestinada. E também por meio, né, do trabalho, né, uma pessoa ali trabalhadora, né, que também vai ser reconhecida, porque enquanto você está trabalhando, você não está praticando crimes, né, não está se desvirtuando também. E a Igreja Católica ela condenava o lucro. Então, os burgueses estavam insatisfeitos com isso. Aí vem uma outra religião que fala que você deve poupar, que dessa forma você vai ser, né, salvo, né, um sinal da sua predestinação à salvação. Então, essa burguesia que vivia dessa poupança, né, dessa acumulação de lucros, de dinheiro, ela vai se interessar muito pelas doutrinas do calvinismo, tá? Então esse é um dos principais motivos aí para esse interesse. Bom, então depois vocês confiram no gabarito, né, para saber se está tudo certinho, né, o que vocês devem mudar, o que deve acrescentar, tá? Se tiver semelhante aí com as palavras de vocês, tá ok. E se tiverem alguma dúvida, me manda aí que a gente tira, tá? A gente discute juntos aí. Então, um grande abraço e até a próxima aula.